enche de alegria, permanente paz no meu interior. Eu sei, isso é Jesus. Tenho um amor que lança fora todo medo, preenche as lacunas do meu coração. Eu sei, isso é Jesus. Eu sei, Ele é Jesus. Vida, fonte que me enche de alegria, permanente paz no meu interior. Eu sei, isso é Jesus. Tenho um amor que lança fora todo medo, preenche as lacunas do meu coração. Eu sei, isso é Jesus. Ele me deu a salvação, família, amigos e irmãos, bem mais do que eu pudesse merecer. Eu sei, esse é Jesus. A Ele sempre vou cantar, até um dia eu encontrar. No meu eterno lar eu estarei, para sempre com Jesus. Deu a salvação, família, amigos e irmãos, bem mais do que eu pudesse merecer. Eu sei, esse é Jesus. A Ele sempre vou cantar, até um dia eu encontrar. No meu eterno lar eu estarei, para sempre com Jesus. Eu sei, Ele é Jesus. Convido você a abrir a palavra de Deus no livro do Êxodo, capítulo 34, versos 10 a 17. A referência bíblica, são duas referências bíblicas que nós meditaremos nesta manhã, mas a exposição é sobre Deuteronômio 34, 10 a 17, e a outra referência que usaremos é 2 Coríntios 6, 14 a 16, mas esta última referência será usada somente na aplicação. Então são dois textos, Êxodo 34, 10 a 17 e 2 Coríntios 6, 14 a 16. Este segundo usaremos apenas na aplicação. Leiamos a palavra de Deus com temor. Lerei com vocês a partir do versículo 10 até o 17. Então disse: eis que faço uma aliança, diante de todo o teu povo farei maravilhas, que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é
o que eu faço contigo. Guarda o que hoje te ordeno. Eis que lançarei fora da sua presença os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que não te sejam por cilada. Mas derribareis os seus altares, quebrarei as suas colunas e cortarei os seus postes ídolos, porque não adorarás outro Deus. Pois o nome do Senhor é zeloso, sim, Deus zeloso é Ele, para que não façais aliança com os moradores da terra. Não suceda que, em se prostituindo ele com seus deuses, e lhe sacrificando, alguém te convide e comas os teus sacrifícios. E tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas, prostituindo-se com os seus deuses, façam que também os teus filhos se prostituam com seus deuses. Não farás para ti deuses fundidos. O tópico do nosso assunto hoje, casamento e divórcio, é este: escolha do cônjuge, vital na vida cristã. Perdi amigos na igreja por me recusar a celebrar a cerimônia de casamento misto. Ainda não encheu as duas mãos de amigos que perdi. Mas perdi amigos na igreja por me recusar a celebrar a cerimônia de casamento misto entre um crente e um não crente. Foi difícil dizer não, e sempre é difícil. No entanto, creio que tem sido necessário. E alguns desses que recebem a negativa, ao me verem, atravessam a rua. A escolha certa do cônjuge é crucial para a vida dos crentes e para a vida cristã. Arrisco dizer que a continuidade na fé e na perseverança tem a ver com as tentações que você enfrentará na escolha do seu futuro esposo, da escolha da sua futura esposa. A pregação de hoje, o propósito é considerar o cuidado de Deus em preservar a pureza da adoração na família. Este é o ponto fundamental. A preocupação bíblica para o casamento misto é a adoração. E o objetivo, quanto a evitar casamentos mistos, é para que a adoração não seja contaminada. O objetivo pastoral, irmãos, é incentivá-los a considerar a profissão de fé genuína o fator principal na escolha do cônjuge. Então, jovens, essa igreja é uma igreja de jovens, ainda não casados. Para os homens, né? Nós preferimos as mais bonitinhas, não está errado nisso. Nós olhamos a beleza, olhamos certas qualidades. E para as moças também, as qualidades que preferem. Mas dentre todas, a fé genuína deve ser o principal fator na hora da escolha. A fim de que você evite conflitos espirituais em seu lar e persevere na fé e na adoração. Pastor, mas para quem já está casado? Quem está casado com um cônjuge cristão, ao ouvir a mensagem de hoje, vai dar glória a Deus. Os que estão casados com um casamento misto vão reafirmar o que está sendo dito para ensinar os jovens a fazer. Não faça isso, porque haverá um risco emocional e principalmente espiritual muito grande. Mas ainda assim, aqueles que se casaram ou que se converteram após terem casado, que você descanse no Senhor e saiba que você deve manter o seu casamento. Cuidar bem dele.
porque é isto a vontade do Senhor. Nos capítulos 24 a 34, irmãos, nós temos a entrega da lei. Moisés entrega a lei ao povo, Deus entrega a lei ao povo, e também registra a infidelidade deste povo, através daquele ato de idolatria com o bezerro de ouro. Então, neste contexto, capítulo 24 a 34, é a entrega da aliança no Sinai e também registra a quebra da aliança com a infidelidade. Mas eu quero destacar que, mesmo com esta quebra da aliança, porque eles se prostituíram com Baal e prostituíram-se com as mulheres estrangeiras, que não deveriam ter feito, Deus é fiel. No capítulo 34, deixa sua Bíblia aberta, versos 6 e 7, é o contexto da nossa passagem. Quero destacar aqui a natureza do Senhor, mesmo para este pacto sendo quebrado pela infidelidade de uma parte da igreja. E passando o Senhor por diante dele, clamou diante de Moisés: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais dos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª geração. O contexto é esse: entrega da aliança, quebra da aliança, renovação da aliança, enfatizando a misericórdia de Deus, a longanimidade de Deus, que está pronto a perdoar, ainda que não inocenta quem é culpado. Então, queridos, dos versículos 10 a 17, nós temos o registro da renovação da aliança entre Deus e Israel. Os versículos, deixa sua Bíblia aberta, 34, nos versículos 5, 1 a 4, nós temos a renovação. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. Lembre-se que Moisés tacou as 2 tábuas de pedra no chão por causa daquela traição do povo de Deus, e agora está sendo renovado. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, ali te apresentes a mim no cimo do monte. Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ainda, nem as ovelhas, nem o gado se apacentem defronte dele. Então, renovação da aliança. Nos versículos 5 a 9, a descrição do Senhor como Deus bondoso e clemente, como nós acabamos de ver. E depois, versículos 8 e 9, a confissão de Moisés pelo povo. Leiamos versículos 8 e 9. Imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou e disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura serviço. Perdoa as nossas iniquidades, e é nossa iniquidade o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Então, a partir daqui, temos instruções de Deus para a igreja, após pecarem adorando o bezerro de ouro. Qual foi o impulso do coração pecaminoso para a apostasia e para a contaminação moral? Qual foi o motivo do coração para traírem o Senhor Deus? Você se lembra? Impaciência e rebeldia. Eles disseram mais ou menos assim: este Moisés já faz 40 dias que nós não temos notícia dele. E nós estamos aqui abandonados. Faze para nós um Deus. A impaciência
e a rebeldia levou a igreja à apostasia e à contaminação. Comeram, beberam, festejaram, adulteraram, produzindo um ídolo chamado Baal, e o culto tinha a ver com sexo ao redor do altar, com prostitutas cultuais. Foi nesse estado que a igreja chegou. Israel misturou-se com o paganismo ao redor, profanando a santidade de Deus. E aqui está um ponto importante para nós entendermos a renovação da aliança e o que sucederá. Aquele pequeno povo, ainda sendo orientado, enamorou-se. Esta palavra é uma boa palavra, adequada. Enamorou-se pela cultura pagã daquelas regiões em que estava. Então, Israel misturou-se, profanou a santidade de Deus, e a partir do versículo 10, instruções foram dadas para encorajar os arrependidos e para proteger a pureza da adoração a Deus, separando-se da idolatria dos vizinhos. Irmãos, quando nós lemos o relato do bezerro de ouro, que foi o motivo da queda, deve-se lembrar o seguinte: quando Moisés desceu, presta atenção, quando Moisés desceu do monte, quebrou as tábuas, ele fez uma coisa, disse: quem é do Senhor, vem até mim. E ali juntaram-se ele, os homens, e este era a responsabilidade federal, da tribo de Levi. Fala: hoje santificaremos o Senhor. E transpassaram ali mais de 3.000 vidas. O povo pecou contra Deus, a infidelidade custou caríssimo, mas houve uma palavra de arrependimento: quem é do Senhor, venha. Mas aqueles que não se arrependeram do seu pecado padeceram pela espada e pela lança dos levitas. Deus purificou o arraial de Israel. Era apenas um começo, porque vocês sabem que todos esses que participaram, nenhum deles entrou na terra prometida. Conforme ele disse: riscarei do livro da vida todo o que eu quiser. É muito grave a quebra da aliança, e agora, aos arrependidos, aqueles que atenderam: quem é do Senhor, vem até mim. A estes é dada a renovação da aliança. Como se Deus confirmasse: eu os perdoei, eu os lavei, eu os recebo. Vamos continuar a aliança. Então, os versículos 10 e 11, meu primeiro ponto: o Senhor renova a aliança com Israel. Então, disse: eis que faço uma aliança diante de todo o povo. Farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo o povo em cujo meio tu estás veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é que eu faço contigo. Guarda o que te ordeno hoje. Eis que lançarei fora da tua presença os amorreus, os cananeus, heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Estes povos, todos, eram originários de Cã. Lembra Cã, Sem e Jafé? Aqueles filhos de Noé? Sobre os filhos de Sem foi reafirmado a aliança, e sobre os filhos de Cã, a maldição. Todos esses aqui eram cananitas, descendentes de Cã, cuja maldição estava. O que Deus está dizendo? Vocês vão chegar na terra e eu vou ter de separar vocês deles. O Senhor promete realizar maravilhas diante do povo, e aqui, dando a terra prometida. Este pacto, essa promessa, é a mesma que foi dada a Abraão, e também a graça de reafirmar a aliança com o povo. E a palavra aliança significa estabelecer
cortar um contrato. Nesse caso, Deus fez uma aliança lá no Éden da graça com Adão. Passou por Noé, passou por Abraão, ficou mais clara a aliança da graça, da fé. E agora essa aliança com Moisés. É a mesma aliança. Só que a aliança com Abraão enfatiza a graça, a misericórdia. A unilateralidade é Deus que mantém esse pacto. Mas a aliança com Moisés mostra um outro aspecto. A responsabilidade de cada um de nós. Então, a graça de Deus, ao reafirmar a sua aliança com o povo, de não separar-se dele, porque ele se comprometeu. Mas, ao mesmo tempo, considerando que cada um de nós acabamos por ser responsáveis neste pacto. Então, o primeiro tópico é este. Dentro do contexto, o Senhor renova a aliança com Israel. O segundo aqui é que o Senhor quer uma adoração pura. Este é o objetivo de Deus. Lembra-se, com o bezerro de ouro, o povo se contaminou. Com o bezerro de ouro, o povo se prostituiu. Com o bezerro de ouro, a adoração em Israel foi contaminada. Agora, com esta renovação da aliança, Deus, então, exige pureza. Versículos 12 e 14. Abstém-te de fazer aliança com os moradores da terra, para onde vais? Para que não te sejam por cilada. Mas derribarei os seus altares, quebrarei as suas colunas e cortarei os seus postes ídolos. Porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, zeloso é Ele. Para que não faças aliança com os moradores da terra, não suceda que... até o 14, né? Porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso, Ele é. Aqui o zeloso tem o sentido de protetor de um contrato. Como você tem que zelar pelo seu casamento, como nós temos que zelar pelos nossos compromissos, é esse o sentido aqui. Mas o Senhor quer, você percebeu? Pureza na adoração. Para evitar a idolatria, eles deveriam abster-se de fazer aliança com os pagãos. Eles chegariam na terra e veriam que aquele povo já estava bem desenvolvido. Veriam que já tinha uma cultura. E tinha umas mulheres lá bonitas. E os homens bem bonitos. No entanto, eles deveriam evitar os seus deuses e de fazer aliança com eles. Qual era o meio de fazer isto? No caso aqui, Guerra Santa. Tá bom? O que era a Guerra Santa no Antigo Testamento e na Bíblia? É a luta do Deus de determinado povo contra outro. E esta Guerra Santa seria entre o Senhor, Deus verdadeiro, e os ídolos pagãos. Aqui, no caso, manda que sejam cortados postes ídolos. Quem são esses postes? São os postes de um ídolo chamado Asterote, que era um deus cananita da fertilidade. Falou, olha, vocês vão suprimir tudo isso. Eu não quero vocês envolvidos com a cultura pagã e principalmente com a idolatria desses povos. Eu quero exclusividade. Então, Deus está separando o seu povo, separando a igreja, condenando a apostasia e dizendo, eu sou um Deus zeloso. Eu zelo por você, como Cristo zela para a igreja. É preciso que vocês tomem esse cuidado. Mantenham a adoração pura. E então o Senhor dá uma ordem. Não quero que vocês se casem com idólatras. Veja se é isso mesmo que está aqui. Versículo 15. Para que não faças aliança com os moradores da terra, não suceda que, se prostituindo ele com os seus deuses e lhe sacrificando,
alguém te convide e coma dos seus sacrifícios. Versículo 16. E tome das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas prostituindo-se com quem? Com seus deuses. Façam que também os seus filhos se prostituam com os seus deuses. Então agora é uma preocupação explícita. O casamento misto é uma ameaça à fidelidade religiosa. Os israelitas poderiam adotar deuses estrangeiros, o Deus de seus cônjuges. Aqui está, irmãos, a proibição contra a idolatria. Porque o relacionamento conjugal foi, ao longo da história do povo de Deus, um grande corruptor da fé. Deus adverte contra qualquer interação que leve à idolatria ou comprometimento da fé, apostasia. Então eles deveriam evitar selar compromissos, porque selar compromissos, inclusive o casamento, os levaria à convivência, e esta convivência seria a porta de entrada para a idolatria. E esta medida, irmãos, se tornará padrão para toda a história do Antigo Testamento. A revelação é progressiva. Talvez você diga assim, pastor, mas você vê lá, José casou com uma egípcia. E Moisés? Moisés também. Moisés casou com uma midianita. Judá prostituiu. Então, no livro de Gênesis, como é que nós fazemos? Tem lá os casamentos mistos. Repare a progressividade da revelação. A partir daqui, da introdução da lei de Moisés, o casamento misto é proibido. O povo de Judá, povo de Deus, deveria evitar contratos, não só o casamento, contratos que os levassem a uma comunhão profunda, porque poderia desviá-los da fé. Observe a Bíblia a partir daqui, que apesar dos erros dos homens, a lei proibia. Salomão, por exemplo, desobedeceu. A lei estava ali. Não faça aliança. Por quê? Porque o casamento, por exemplo, tinha uma dimensão civil, a proteção das pessoas, mas também tinha uma conotação moral. Moral. Estava diretamente ligada aos mandamentos de Deus. Primeiro ponto que nós vemos hoje, o Senhor renova a aliança, é um Deus misericordioso. Por isso ele, segundo ponto, quer adoração pura. E no terceiro ponto, o Senhor proíbe o compromisso da idolatria. E então evita que o povo de Deus se meta em casamentos mistos. Qual é o propósito do Senhor? Purificar a adoração, para que a geração dos seus filhos e a sua casa não se perverta com as fascinações do mundo. Queridos jovens que ainda não contraíram matrimônio, observem esta regra. Pensem de todo o coração. Se o contrato que vão... Falo contrato entre aspas, né? Se o compromisso que vocês vão tomar tem a ver com isso que a palavra de Deus está dizendo. A preocupação, não apenas se é um bom marido, se é bonito, bonita, se está formado na faculdade, se tem ou não uma boa família, mas se de fato ali tem um servo, uma serva do Senhor Jesus Cristo, com compromisso.
E no versículo 17, o Senhor ordena a santidade. Não farás para ti deuses fundidos. Eles devem separar-se dos pecados dos seus vizinhos. Irmãos, como cristãos, nós obedecemos a lei moral com base no amor e na graça. Nós voluntariamente fomos adotados como filhos em Cristo. Nós não somos mais escravos, nós seguimos a lei moral. E nós temos aqui no versículo 17, primeiro e segundo mandamento. Quando alguém admite um casamento misto, ou seja, entre o crente e o não crente, de acordo com a lei de Deus, no Antigo Testamento todo, quando nós admitimos algo assim, nós estamos contrariando a santidade de Deus. Essas instruções valem para hoje, pastor? Valem. Como eu disse, está ancorado, a não casamento misto está ancorado na lei moral. Primeiro e segundo mandamento. Não adorarás outros deuses, não farás imagem de escultura, e nem as adorarás e nem prestará culto. Quando você assume um compromisso dessa monta, você está colocando em risco justamente a sua vida cristã e a sua vida de adoração. Essas instruções continuam válidas como princípios para a escolha de cônjuges no século XXI. Está muito difícil encontrar um homem de Deus. Coitada das mulheres. Mas também está difícil encontrar mulheres de Deus. Um pouco menos difícil do que encontrar homens de Deus. Então você que é um homem de Deus, esta igreja dos jovens, né, a grande massa de homens, você que é um homem de Deus, valorize seu passe. Valorize seu passe. Não se meta sob julgo desigual para você não sofrer. Irmãos, o casamento misto foi o caminho que a igreja do Antigo Testamento fez para quebrar o primeiro e o segundo mandamento. O casamento misto põe em risco a pureza da fé e pode levar a uma pessoa à apostasia. E sempre tem a mesma colocação. Pastor, mas ele pode se converter. Ele pode se converter, pastor. Ela também. Deus me revelou. Eu estou em paz, pastor. Olha aqui, fala assim, estou em paz. Eu acho que é de Deus. Gente, não pode ser de Deus aquilo que ele já disse que não é. Não tem nada a ver com Deus, é você mesmo. Se fosse pastor, na minha família, já teve gente que se converteu. Mas vamos pôr aí que 50% se converta, tá bom? Chutando alto, 60% que eu não vejo isso. Mas eu não sei números. Vamos pôr que 50% se converta. Mas 50% não se converta. Dada a gravidade disso, vamos colocar em uma metáfora. Fala, ó, pode subir no avião. Só que o que saiu antes desse caiu. Você sobe? É só 50%. Mas você sobe? Mas no casamento, infelizmente, os nossos jovens... E eu também fui jovem. Por isso que eu digo, se você é casado com uma crente, com um crente, você deve estar vibrando agora como eu. Louvado seja Deus, eu nem imaginava quanto isso era grave. O casamento misto, irmãos, falando aqui da parte da aplicação, é um risco real. Influencia a vida espiritual do cônjuge crente. No casamento misto tem duas alternativas. Ou o cônjuge ficará sozinho
na condução espiritual da família, ou seja, o marido vai ter que levar o peso sozinho, ou a mulher, ou uma das partes perderá o fervor e se afastará. A terceira é que a pessoa possa se converter. Mas você, de acordo com a palavra de Deus, não deve fazer uma aposta. É claro que muitas pessoas fingem, né? Não, ele é firme na igreja. Essa semana eu fui pregar numa igreja e uma irmã deu um testemunho. Fala, meu marido não era cristão, se converteu 1 ano antes da gente casar. Somebody love. Nós casamos, ele ficou 2 anos sem ir para a igreja. É assim. Às vezes o casamento a gente faz que nem eleição. Eu prometo, aí você vota nas promessas, você casa com as promessas. Eu prometo, casamento não se faz com base na promessa. Se faz com base no que você viu há muitos anos. Ou um tempo. Um casamento pagão, irmãos, nós sabemos, pode ter elementos de felicidade. Não tem casais que parecem ser felizes? Estão juntos aí há 50, 60 anos. Casais de ímpios, é verdade. Porque o casamento é uma graça comum. Tem elementos de felicidade, mas um casamento por si só, sem a fé em Cristo, não pode agradar a Deus como ele foi planejado. Lembre-se que o propósito do casamento não é apenas a felicidade egoísta de uma das partes ou dos dois, mas a celebração de uma entrega sacrificial mútua para a glória de Deus e crescimento da igreja. Então, queridos irmãos, um casamento que agrada a Deus implica em serviço, adorá-lo única e exclusivamente. O critério para a união em casamento não se reduz ao sentimento, mas eu estou sentindo, pastor. Estou sentindo. Eu também. Estou sentindo raiva. Estou brincando. Você quer ter uma vida tranquila, feliz, mas se a fé em Jesus será comum ao cônjuge, este deve ser o guia. A fé comum em Cristo Jesus. Verdadeiros arrependidos, verdadeiros convertidos no Senhor. E o casamento misto deteriora as convicções de fé. Eu sei, quando eu era jovem, eu me achava muito sábio. Sabido que só. Só que você é mais sábio que Salomão? Quem aqui é mais sábio que Salomão? Não, acho que não tem, né? A não ser que tenha, a gente não sabe ainda. Salomão, seu coração foi pervertido, influenciado por casamento misto. Então a minha única aplicação é esta. Por causa do amor de Deus a você. Olha só, por causa do amor de Deus a você. Procure casar-se somente com crentes compromissados com Cristo. Eu estava lá nessa igreja e falei, né, que na nossa igreja tem uma média de faixa etária muito jovem e que a maioria é masculina. Fala, vamos orar então para que Deus mande mais varoas. Até brincaram com o versículo, né? Mande ao Senhor da Seara que envie mais, mas nesse caso, mulheres da igreja, né? Talvez você esteja como o povo de Deus. Já faz 30 anos que eu espero. Deus não vai mandar, não. Faz 20 anos que eu espero.
E o povo então sentou-se para comer, beber e prostituir-se. Corrompeu as suas convicções de fé a partir de relacionamentos de negócio, contratos e relacionamento conjugal. No Novo Testamento não há nenhuma proibição explícita de casamento misto, mas ensinos que priorizem que os crentes casem com pessoas dentro da sua própria fé. Jesus nos ensinou que aquele que não é por ele é contra ele. Aquele que não é por ele é contra ele. Não existe neutralidade. Uma menina boa, de família. Tem que tomar cuidado, sempre examinar. Não existe neutralidade. O paganismo, ou seja, se você se unir em uma família, quer seja homem ou mulher, se você unir-se a essa pessoa que não é cristã, afetará todas as áreas da sua vida. O veneno da impiedade se espalha, sufocando a fé salvadora em Deus. Veja só, conflitos dramáticos de quem tem que levar uma família de casamento misto. Alguns, o dinheiro. Nós tivemos aqui recentemente a entrega de ofertas para missionários. Você trabalha, tem as questões financeiras, seu marido também trabalha. Você gostaria de dar uma parte maior, mas a hora que você vai falar para o marido, ou o marido vai falar para a esposa, vai falar, não vai dar meu dinheiro para o pastor, não. Como é que vai ser a administração do seu dinheiro na casa? Agora, se você não está preocupado, né? Se já usa impiamente, você não vai ter nenhum problema em casar com ímpio, que você já está vivendo impiamente. Não há diferença. Criação dos filhos. Ele vai comigo para o UCP. Não. Vou no shopping. Domingo de manhã. Vai acordar cedo o menino. Não, deixa ele dormindo aí, ele acorda a semana inteira. Cedo, deixa ele dormindo em casa aí, não vai levar ele não. Cenas da vida real. Em que você vai arrefecendo, entristecendo-se. Na sexualidade, na hora do leito conjugal, uma diferença muito grande do que significa o sexo, do que para que ele foi criado e constituído, de como ele deve ser tratado. No tempo livre, dia de ceia do Senhor, um sol de rachar de manhã. Amor, vamos pro Parque do Carmo? Não, mas Não, vamos. Próximo final de semana eu tenho que tocar na igreja. Não, mas preciso ir para casa da mamãe. No outro domingo. Não, mas eu vou pregar, o pastor pediu para eu ministrar. Não, lembra. A gente tem que ir lá levar a criança no Hopi Hari. Coitadinha. Irmãos, é isso que vai acontecer. E você esfriará na fé. Até que algo drástico possa acontecer. Ou separação, que é lastimável, duro demais de sofrer. Ou você vai esfriar na fé. Então, abra sua Bíblia, como eu disse, vamos terminar aqui, 2 Coríntios 6, 12 a 16. Então veja, irmãos, que no Novo Testamento não tem uma lei, mas há um princípio funcional que deve ser seguido. E este texto que leremos agora é muito singular nesse aspecto. 2 Coríntios 6, 12 a 16.
versículos 14 em diante. 14 a 18. Essa é a minha aplicação. Por causa do amor de Deus por você, procure casar-se somente com crentes compromissados com Cristo. Quando Paulo escreveu esta carta, e este texto especificamente, aplica-se a não colocar-se sob o jugo de falsos mestres. Esse é o contexto, tá bom? Contudo, o fato do texto se aplicar para não se colocarmos sob o jugo de falsos mestres não significa que ele não pode ser aplicado a outras áreas, inclusive, seriamente, sobre a questão do casamento misto. Então, leio com vocês. Não vos ponhais em jugo desigual com incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários de Deus vivente, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu povo, serei o seu Deus e eles serão meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aqueles que já estão casados e converteram-se no meio do caminho, conviva com seu marido não crente, com sua esposa não crente. Não procure o divórcio. Não é esta a caminhada bíblica. Procure agradar o seu marido, sua esposa, dentro dos limites da palavra. Testemunhe do amor de Cristo e suporte as tentações. Aqueles que planejam casar-se, evitem casar-se com pessoas que não são servas de Jesus. Quando o texto diz, versículo aqui, não vos ponhais em julgo desigual, é um conceito do Antigo Testamento. Deuteronômio, capítulo 22, 10. Vocês não devem lavrar o boi com o jumento. O que era o jugo? É aquela trave que era colocada nos animais para arar a terra. No Antigo Testamento era proibido colocar o jumento com o boi. Por quê? Porque o jumento, além de ser um animal de outra natureza, ele também era um animal impuro. Paulo usa essa metáfora, e aqui no contexto de Paulo é um pouquinho diferente, a prática cultural. Tinha o boi velho, que tinha experiência, e tinha que treinar bois mais jovens, se é que assim que se diz, bois mais novos. E ele tinha que encontrar um boi que fosse compatível, que ele não fosse muito rápido, né, seu Geraldo? O Geraldo está dando a risada aqui, ele sabe como é que é. O boi velho não podia, o boi novo não podia ir muito rápido e nem muito devagar. Então tinha que encontrar um boi que fosse igual. Se você colocasse o boi em jugo desigual, debaixo do jugo e fosse desigual, o serviço não ia sair tudo torto. Então é isso que Paulo está dizendo. Colocar-se em jugo desigual é sair tudo torto na tua vida. Todo tipo de compromisso, e aqui não se estende só ao casamento, compromissos firmados de contrato, de negociações com ímpios que te levem a ter uma comunhão muito íntima, devem ser evitados. No sentido de que este contrato pode te levar à apostasia. Irmãos, insistir nisto nos levará a tristeza sobre tristeza. Casamentos entre cristãos fiéis trazem pesar? Sim. Esta é a natureza do casamento após a queda. Falou, pastor, você me enganou, casei com uma crente e estou sofrendo. Ninguém disse que ia ser perfeito. O que a palavra de Deus está dizendo é que o seu coração será guardado da apostasia. Você pode sofrer tudo, mas você não corre o risco de perder a fé.
Que Deus os ajude a caminhar segundo a sua palavra. Fonte que me enche de alegria, permanente paz no meu interior. Eu sei, isso é Jesus. Tenho um amor que lança fora todo medo, preenche as lacunas do meu coração. Eu sei, isso é Jesus. Eu sei, Ele é Jesus. Vida, fonte que me enche de alegria, permanente paz no meu interior. Eu sei, isso é Jesus. Que lança fora todo medo, preenche as lacunas do meu coração. Eu sei, isso é Jesus. Ele me deu a salvação, família, amigos e irmãos, bem mais do que eu pudesse merecer. Eu sei, esse é Jesus. A Ele sempre vou cantar, eu encontrar. No meu eterno lar eu estarei para sempre com Jesus. Deu a salvação, família, amigos e irmãos, bem mais do que eu pudesse